Os últimos acontecimentos no Brasil fizeram muitas de nós, mulheres criativas por natureza, que buscam diariamente ideias para melhorar nossa vida e da nossa família, saírem da zona de segurança e pensarem num plano B. Eu sou a Cris Sanches e, junto com a Simone Infanger, somos profissionais de organização da Equaliza, especialistas em negócios para personal organizer. E nós somos mulheres que saíram da zona de segurança. E olha, quem mais precisou sair da zona de segurança assim como nós? Olá, o meu nome é Viviane, eu sou personal organizer e sou dona do meu negócio. Eu venho de uma vida corporativa, onde eu viajava por todo o Brasil dando treinamentos. Com o nascimento da minha filha, eu sabia que as coisas iriam mudar. Eu tinha que pensar num plano B, visto que a qualquer momento eu teria que me desligar da empresa. Como eu amo organizar, eu pensei, por que não fazer da organização a minha profissão? Então, logo que eu me desliguei da empresa, eu fui procurar os cursos profissionalizantes para personal organizer. Fiz os cursos e falei, agora estou pronta para ter o meu negócio. Foi aí que eu me enganei. Eu comecei a encontrar muitas dificuldades. Eu não conseguia chamar a atenção de clientes, eu não conseguia mostrar o meu serviço, enfim, eu não estava sabendo como estruturar o meu negócio, eu não sabia nem quanto cobrar pelo meu serviço. E aí um dia, olhando a rede social, eu vi um post, Jornada da PO, da Equaliza. E nessa jornada, elas iam falar justamente sobre o negócio de personal, então eu fiquei super interessada, porque era exatamente o que eu estava precisando naquele momento. Eu resolvi investir nesse treinamento, era a minha última tacada. E eu acredito que você, assim como ela, também pode estar vivendo num mundo de organização onde centenas de personal organizers querem e tentam brilhar todos os dias, mas não conseguem. E eu quero, a partir dessa aula, apresentar para você, assim como eu apresentei para ela, um novo mundo. Um mundo de organização onde as POs podem e brilham todos os dias e não precisam disputar a atenção e o tempo dos clientes. Ah, essa palavra-chave, hein? Clientes. E o seu negócio não decola porque você não tem clientes, certo? Errado. Nessa e nas próximas aulas, eu vou te mostrar por que você está errada quando pensa assim. Eu vou te mostrar qual é o caminho que você precisa percorrer para transformar o seu amor pela organização em um negócio rentável e lucrativo e assim poder viver 100% de organização. Então, seja muito bem-vinda à nossa jornada da profissional da organização. E nessa jornada você vai ver que, assim como eu, você também consegue viver 100% de organização usando o que você vai aprender aqui. Porque o que eu vou te ensinar funciona mesmo se você já gastou dinheiro com outros cursos de capacitação e não teve resultado, porque eu acredito que eles só te preparam com as técnicas de organização em si, o que não é suficiente. E funciona também para você que não tem cliente, porque não adianta só ter cliente, é preciso muito mais que isso. E o caminho que eu vou te mostrar nessa jornada vale para profissionais de organização que fizeram o curso de capacitação há pelo menos um ano, mas ainda não decolaram ou ainda nem sabem por onde começar, e até aquelas POs que descobriram que CPO pode ser a sua nova profissão e por isso querem fazer a sua transição de carreira. E hoje eu vou começar a nossa jornada te revelando o método, na verdade o processo que nós usamos aqui na Equaliza para fechar os nossos contratos de serviços de organização, que você pode usar no seu negócio de organização hoje mesmo, assim que terminar de assistir essa aula. E esse processo é dividido em 3 fases. E presta muita atenção na terceira fase, que para mim é a mais eficiente de todas. Então, eu quero começar essa nossa aula te fazendo 3 perguntas. Você gostaria de ter um negócio onde você possa ter a sua independência financeira e dar segurança para sua família sem ter que contar moedas na hora de comprar alguma coisa e até na hora de fazer o seu lazer com a sua família? Você gostaria de trabalhar hoje de forma mais produtiva, tendo o controle do seu tempo, da sua agenda, para ter mais tempo para se divertir e fazer o que você mais gosta?
Você gostaria de não ter mais que trabalhar com alguma coisa que você não gosta e, enfim, ter o seu negócio dos sonhos e ser reconhecida pelos seus amigos e familiares como alguém que realmente conquistou alguma coisa sólida na sua carreira e na sua vida? Eu acredito realmente que você disse sim para todas essas perguntas, mas ao mesmo tempo você deve estar aí se perguntando como conseguir tudo isso. Parece incrível demais para você nesse momento, certo? E eu entendo você. Talvez até eu pensasse isso se eu mesma não tivesse desejado tudo isso e conseguido tudo isso. Saindo de uma longa carreira na vida corporativa, numa multinacional, para viver de organização, usando exatamente o que eu vou te ensinar aqui nessa jornada. Mas nem tudo são flores, coleguinha. Nem sempre foi assim. Depois do curso de capacitação em 2015, eu entendi que existia uma grande diferença entre arrumar e organizar. E comecei a transformar a minha vida, a minha casa, a vida e a casa das pessoas próximas a mim, mas tudo de forma muito informal, gratuita e durante os finais de semana, porque afinal de contas eu tinha um emprego muito legal. Eu fui engenheira civil por 21 anos. Eu ganhava um salário de quase 18 mil reais por mês. Para ser mais exato, o meu último salário foi de R$ 17.844,62, sem contar os benefícios que a empresa me proporcionava. Só que tinha um problema. Nessa mesma época, muitas coisas estavam acontecendo na construção civil que estavam me frustrando e me desanimando muito. Só que eu ganhava relativamente bem e tinha uma vida muito confortável. E a organização ainda era uma atividade secundária na minha vida. Mas eu já não me via mais naquele mercado. Tinha vezes que eu pensava, caraca, todo mundo deveria ter o direito de viver daquilo que ama fazer e ser bem remunerado para isso. E todos esses sentimentos me levavam a começar a pensar em um plano B, que, claro, precisava garantir duas coisas para mim: o prazer e o meu padrão de vida bastante confortável. E um ano depois da minha capacitação de PO, eu voltei para Jundiaí para me tornar então 100% PO. Eu queria ser uma profissional de organização bem-sucedida, ter muitos clientes e viver 100% dos rendimentos que eu ia ter como personal organizer. E eu, com 42 anos, estava decidida a começar tudo de novo e me orgulhar de construir novas histórias da minha vida. Mas foi aí que eu tive a primeira decepção como PO. Eu tinha me planejado financeiramente para me manter por 2 anos, mas eu não tinha me planejado para estruturar o meu negócio de organização nesse meio tempo. E eu vou te falar uma coisa: depois que a gente termina o curso de capacitação, a gente sai tão pilhada e encantada com aquela porta que se abre na nossa frente, com a possibilidade de trabalhar com alguma coisa que você realmente ama, que você automaticamente passa por tudo, atropela tudo e passa o carro na frente dos bois. Resultado: a coisa não funciona. E eu queria ser uma empresária do mundo da organização e não simplesmente aquela profissional de organização que ia organizar as coisas dos clientes. Algumas pessoas até me falavam que eu estava jogando fora uma profissão e um salário maravilhosos, anos de estudo para me tornar uma organizadora de casas. E aqui um parênteses: eu acho que você também ouviu isso. E se você não ouviu isso, pode ter ouvido coisas como essas aqui. Nossa, você vai largar tudo para se tornar uma empregada de luxo? Você vai se arrepender depois. Você não entende nada de negócio. Como é que você vai ser uma empreendedora? Você não entende nada de tecnologia. Como é que você vai usar as redes sociais? Acertei? E aí eu pensei, eu vou desistir. Essa profissão não é tudo aquilo que falaram no curso. Não dá para viver dessa profissão de PO. Como é que eu vou pagar minhas contas no final do mês quando as minhas economias acabarem? É mais fácil voltar a ser funcionária de novo. E lá fui eu, para o computador, preparar o meu currículo depois de 20 anos. Eu olhei para a tela do computador e pensei, será que isso não é medo? Mas medo do quê? Do fracasso ou do sucesso? Olha, eu não desejo esse sentimento para ninguém. Parecia que eu estava caindo num abismo sem fim. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas a gente vai ficando frustrada com a sensação de que não vai dar certo como profissional de organização, né? Se trabalhar com organização fazia tão bem para as pessoas, por que estava tão difícil conseguir cliente?
E se eu não tivesse tomado naquele momento a decisão de encarar esse desafio de vez, deixando os meus medos de lado, certamente hoje eu estaria no mesmo lugar, tendo a mesma vida infeliz. No dia seguinte, daquela crise toda existencial, nunca mais me esqueço desse dia, era dia 25 de agosto, dia do soldado, eu acordei com uma mensagem de uma amiga que era minha decoradora. Me liga urgente. Liguei na hora, né? Curiosa, pouco. E ela disse assim para mim, eu tô numa cliente fazendo um orçamento, mas eu acho que o que ela precisa mesmo nesse momento é de uma pessoa como você para organizar a vida dela. Fala aqui com ela. Bom, rapidinho eu consegui criar uma conexão com aquela cliente e pedi para fazer uma visita. Eu respirei fundo e disse, olha, eu posso te atender sim, mas essa semana eu não consigo. A gente pode marcar para segunda-feira por volta das 8 horas? Peraí, Cris, você deve estar se perguntando, você não estava tão frustrada porque você não tinha cliente? Agora que você tem uma oportunidade, por que não foi o mesmo dia, na mesma hora, na mesma manhã? Bom, de fato era uma quinta-feira e eu tinha tempo disponível, sim, claro que eu tinha. Mas esse movimento foi pensado e eu já tinha feito isso no mundo corporativo e sempre funcionava. Os dias seguintes foram bem animados. Eu me preparei para aquela visita da segunda-feira e considero que esses dias, para mim, foram os dias da virada. Naquele dia que eu falei com aquela cliente, eu olhei todos aqueles certificados e diplomas e pensei, eu tenho que fazer isso funcionar para mim. Então, eu comecei a desenhar e testar uma estratégia para fazer a minha empresa decolar e conseguir os clientes que me pagariam pela transformação que a organização ia fazer na vida deles. E uma das estratégias foi esse processo de fechamento de contratos de 3 fases que eu vou te mostrar nessa aula. Mas para aquilo tudo funcionar, a minha primeira meta era tornar aquela cliente da segunda-feira a minha primeira cliente pagante. E a segunda-feira chegou. Saí daquela visita com uma nova meta. O serviço era muito grande e eu precisava achar uma parceira para dividir aquele desafio. E para minha felicidade, alguns dias depois dessa visita, num evento de organização em São Paulo, eu conheci a Simone, que acabou se tornando a minha parceira para aquele e para os tantos outros desafios que viriam dali para frente. Bom, durante as 2 semanas seguintes, eu segui à risca o que eu tinha planejado e a coisa aconteceu. Eu fechei aquele projeto por R$15 mil. E as coisas começaram a caminhar e a mudar para melhor. Os clientes foram aparecendo, eu e a Simone, a gente foi se entendendo e a Equaliza foi sendo criada. Mas uma coisa ainda me incomodava muito, porque quando eu conversava com as outras POs, aquelas que tinham se capacitado comigo no Rio de Janeiro, as que eu encontrava nos eventos de organização em São Paulo, eu percebia que não era exatamente aquilo que estava acontecendo com todas elas. Eu perguntava como elas estavam e elas diziam que estavam desanimadas, a coisa não estava dando muito certo, não estavam conseguindo clientes e algumas nem tinham tentado, ou porque não sabiam por onde começar, ou porque simplesmente elas não se sentiam confiantes para atuar como PO. Aí eu comecei a pensar, bom, tem alguma coisa que a gente está fazendo de diferente das outras POs e que está dando certo para a gente. E a gente começou a detalhar mais aquela estratégia que eu tinha desenhado lá atrás. Aquilo estava funcionando para a gente, mas será que poderia funcionar para outras POs também? Então, nós fizemos um teste. Nós montamos o nosso programa online de consultoria individual para POs. E em apenas 3 meses, a gente conseguiu ajudar exatas 8 POs a conseguirem mais clientes, fecharem mais contratos e, consequentemente, aumentarem os seus rendimentos mensais. Um exemplo disso é a Clarissa, PO do Rio de Janeiro, que nos mandou uma mensagem via WhatsApp. Meninas, vamos fazer um spoiler. Fechamos o contrato. Muito obrigada. Vocês foram importantes para a gente fechar essa proposta. Mérito de nós 4. E só para terminar essa história toda, por que eu estou te contando tudo isso? Eu tinha um propósito de divulgar a nossa profissão e ajudar as pessoas a retomarem o controle da sua vida e da sua casa. Então eu precisava de uma estratégia para atingir um número cada vez maior de pessoas para transformar a vida delas como a minha vida tinha sido transformada. E aí veio a ideia, e se eu ajudasse o maior número possível de colegas POs a prosperarem nos seus negócios? Elas iriam me ajudar no meu propósito de divulgar a nossa profissão e ajudar mais e mais pessoas a retomarem o controle da sua vida e da sua casa. Era isso, bingo! Eu ajudaria as pessoas que, como eu,
se propunham a ajudar outras pessoas através da organização. E o fato de eu estar aqui hoje falando com você é porque eu conheço muito bem uma grande parte das suas dúvidas, das suas necessidades, das suas vontades. Eu sou PO também. E eu sei que não é fácil sair do amadorismo e tornar o seu negócio mais profissional e próspero. E vamos raciocinar um pouquinho. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Mas eu realmente acredito que nós, POs, nós não deveríamos passar por tudo isso. E é por isso que eu estou aqui hoje, dividindo com você essa minha história, essa minha caminhada, essa minha jornada. Então, a partir de agora, eu vou te mostrar o processo de fechamento de contratos da Equaliza, que é dividido em 3 fases e que você pode também usar para os seus contratos de serviços de organização. Mas se prepara, você vai perceber que dessa vez chegou a hora de se juntar às POs que vivem 100% de organização e conquistar a tua tão sonhada independência financeira. E eu vou te falar também como você pode potencializar esse processo mudando alguns dos seus comportamentos. Então, vamos lá. Pensa comigo aqui. Como que um processo de vendas é feito normalmente? O cliente entra numa loja, o vendedor oferece um produto que ele pode ou não comprar, depois o cliente vai embora. Esse é um processo tradicional de venda de um passo e que não funciona para o nosso mercado. E eu vou te explicar por quê. Se eu olhar para a grande maioria das profissionais de organização que eu já tive a oportunidade de conhecer ou de ajudar, seja pessoalmente, seja nos programas de consultoria, eu consigo enxergar 2 coisas em comum entre essas pessoas. Primeira coisa, nenhuma delas tem problemas com o processo de organização em si, com a história de que cada coisa tem que ter o seu endereço, o seu lugar definidinho. O problema é outro. Normalmente, ou elas não sabem como conseguir clientes, promover a sua marca, precificar o seu serviço, ou elas não sentem confiança para conduzir um processo comercial do início ao fim e fechar um serviço de organização. E o que acontece com essas nossas coleguinhas? Eu acho que provavelmente acontece também com você. Comigo já aconteceu. Muitas ficam pelo caminho presas no que eu chamo de teia do conhecimento, pulando de um fio para o outro, de um curso para outro, colecionando certificados e mais certificados. Presta atenção numa coisa importante aqui. Ser uma PO de sucesso é uma habilidade e toda habilidade precisa ser adquirida, certo? Certo, mas tem um detalhe. Você vai lá, faz a sua capacitação de PO, adquire um monte de conhecimento, só que aí você fica meio confusa, meio insegura, você não está 100% confiante que vai virar uma profissional de organização. E aí o que você faz? Você vai, não pratica e não repete. Vai lá e adquire uma nova formação, adquire mais conhecimento e aí, ao invés de adquirir habilidades práticas, você comprou o quê? Mais insegurança e mais confusão. E aí você pensa assim, nossa, depois de tanto curso que eu deveria já estar me sentindo pronta para esse mercado de organização, por que eu tô assim? Mas olha só, eu não estou aqui dizendo que você não tem que fazer outros cursos e treinamentos, ok? Quem me conhece sabe que uma coisa que eu levo muito em consideração é a questão da capacitação e dos estudos para aperfeiçoamento pessoal e profissional. Eu acredito, inclusive, que a nossa evolução pessoal e profissional deve ser diária e constante. Para você ter uma ideia, eu e a Simone, a gente faz pelo menos 1 a 2 cursos de atualização por ano. Mas a grande diferença é que ao invés da gente ficar presa na teia do conhecimento, a gente passa a pagar os nossos próximos cursos com o dinheiro que a própria organização nos gera. A gente reserva uma verba anual para isso. Então, a gente escolhe a dedo os investimentos que a gente vai fazer durante o ano. Porque um curso de capacitação tem que valer muito a pena. Segunda coisa que a grande maioria das profissionais de organização tem em comum. Elas ainda tentam vender simplesmente o serviço de organização. E ainda fazem isso da forma errada. Olha, eu já vi PO que distribui cartão, anuncia em revista de noivas do bairro, avisa suas amigas, as amigas das amigas, cria fanpage, as mais tecnológicas até fazem um site, dizem o que é personal organizer, o que elas fazem, que elas transformam vidas das pessoas, só que na prática isso normalmente não funciona. E eu vou te explicar por que não funciona, mas a gente precisa fazer um pacto. Daqui para frente, mesmo que eu diga alguma coisa que você já sabia, já tenha ouvido, você vai continuar comigo,
ok? Porque o que vai fazer a diferença mesmo para você é o conjunto de tudo que eu vou te ensinar para você botar em prática daqui para frente. Mas lembra da história da venda de um passo? Então, sabe por que ela não funciona para o nosso negócio? Porque o nosso mercado não sabe exatamente o que é uma personal organizer e muito menos que ela precisa de um profissional desse. Entenda uma coisa, ninguém vai bater na sua porta para comprar um serviço de organização da sua empresa. Então você precisa aprender a fazer isso de uma forma diferente. E eu vou te mostrar agora uma visão geral de como você vai virar esse jogo definitivamente. E ao invés de sair por aí vendendo simplesmente os seus serviços de organização, você vai fazer o próprio cliente ter certeza que precisa fazer uma organização com você. E que seja de um único cômodo da casa para começar. Então, deixa eu te ensinar os processos de fechamento de serviços de organização de 3 fases que a gente usa aqui na Equalize. A primeira fase é a paquera. Nossa, Cris, paquera? Paquera. É a fase onde você vai atrair e despertar o interesse do seu cliente. Pensa comigo. Você vai juntar todas as pessoas que estão no seu círculo de relacionamento, nas suas redes sociais, tipo Facebook, Instagram, LinkedIn, seus grupos de dança, de academia, de amigos, do condomínio, enfim, todo mundo que de alguma maneira tem algum contato com você. Até então, essas pessoas são pessoas comuns, com quem você se relaciona mais ou menos de alguma forma. Agora, imagina que você quer ser uma profissional de organização baby. Então você começa a compartilhar conteúdos realmente de valor para quem se interessa por esse tema. O que você vai fazer na prática? Se você curte ser uma PO de organização baby, naturalmente você vai pesquisar e estudar sobre o assunto, certo? E aí, sempre que você achar alguma coisa interessante sobre esse tema, você simplesmente compartilhe aquilo nas suas redes sociais. Eu estou dando aqui um exemplo de baby, mas poderia ser de home, de mudança, office, enfim, vale para tudo. Mas vamos ficar focado aqui no exemplo do baby, beleza? As pessoas que estão naquele círculo de relacionamento com você, que por alguma razão gostam ou precisam de uma organização desse tipo, ou de repente conhece alguém que precise, vão começar a prestar atenção em você e naquilo que você está compartilhando. Você entendeu? Essas pessoas, elas vão te paquerar. Pode até ser que essas pessoas nem estejam te dando curtida nas suas postagens, mas elas estão ali, prestando atenção em você, prestando atenção naquilo que você está compartilhando. Pronto, você atraiu a atenção dessas pessoas e despertou o interesse delas. Essas vão ser as pessoas que vão ter a maior predisposição de ir para a próxima etapa do processo de fechamento com você. E a segunda fase é criar uma forma de entrar em contato com essas pessoas. Na nossa experiência, o que já possibilitou maior acesso a essas pessoas foi fazer um vídeo promocional oferecendo produtos organizadores específicos, no caso colmeias, para o fechamento de algum tipo de serviço de organização em um determinado mês, deixando o seu contato inbox. Quando você fizer isso, várias pessoas vão entrar em contato com você, mesmo que seja por curiosidade. E aí, com essas pessoas, você vai fazer uma entrevista preliminar com determinadas perguntas para que ela demonstre o seu real comprometimento com o processo de organização, para ela dizer quais são as suas intenções com você, ok? A ideia aqui é que ela decida passar para a terceira fase espontaneamente, dizendo para você, nossa, eu realmente preciso de uma organização na minha vida, na minha casa. Agora, para aquelas pessoas que não disseram isso para você de forma espontânea, aí realmente é você quem precisa partir para a terceira etapa, que é agendar uma visita presencial, um encontro, para dar uma pequena amostra dos benefícios que a organização vai trazer para ele. E depois disso, enviar a sua proposta sedutora. Mas agora que você já entendeu o nosso processo de fechamento de 3 fases, eu posso te assegurar que nada disso vai funcionar se você ainda insistir em ter comportamentos como esses 2, por exemplo, que muito provavelmente estão te impedindo de viver só de organização. E o primeiro comportamento é vender apenas uma simples organização. Eu te aconselho a mudar esse seu comportamento já. Com esse tipo de comportamento você não vai muito longe, acredita em mim. Os seus possíveis clientes vão se desconectar de você por falta do suporte que realmente eles buscam.
Você deve ser a pessoa que vende a solução dos problemas do seu cliente, e não a pessoa que simplesmente organiza e coloca as coisas no lugar. E aí tem um detalhe importante, também é sua missão fazer com que esses seus possíveis clientes entendam que os seus serviços de organização são diferentes, que eles não vão encontrar as transformações que você entrega com nenhuma outra profissional desse nicho de mercado. Bom, o segundo comportamento é insistir e encarar o serviço de organização como um hobby. Bom, fazer a paixão pela organização virar uma profissão pode te trazer alguns problemas sérios se você não estiver preparada. Saiba que quando você decidir encarar a profissão de personal organizer como um negócio, acabou a brincadeira. Você vai precisar mudar o seu comportamento. E se você acredita no seu potencial, acredita que deixar de ter esses comportamentos vai definitivamente fazer você virar a chave, coleguinha, acredita em mim, você já deu o primeiro passo para a sua nova vida. E esse primeiro passo é muito, muito importante. Porque depois que você consegue identificar o que está te impedindo de avançar, o próximo passo é buscar por quem pode te ajudar nessa jornada. Quando você sabe o que você quer e onde você quer chegar, a evolução é muito mais simples e muito mais rápida. Quando você tem consciência do seu potencial e acredita nele, você tem capacidade de ir além. Basta seguir uma sequência de ações, um passo a passo. O resultado vai ser um só: aumentar as chances de fechar mais contratos, aumentar o lucro do seu negócio e nunca mais precisar praticar, a não ser que você queira, o famoso desconto. E agora que você já sabe como é o nosso processo de fechamento de contratos, de serviços de organização, de 3 fases, e quais comportamentos você precisa eliminar do seu dia a dia para viver 100% de organização, seu negócio de organização já vai começar a bombar, certo? Errado mais uma vez. Ainda falta uma parte muito importante desse conteúdo que vai te ensinar a identificar os tipos de clientes para você trabalhar no seu processo de prospecção e que vão trazer mais resultados para o seu negócio de organização. Mas eu vou te ensinar isso no próximo vídeo, na próxima aula da nossa jornada da profissional de organização. Enquanto isso, eu quero te pedir 2 coisinhas. Aqui nesse vídeo vai ter um botão para você assinar o nosso canal no YouTube. Assina lá. A gente está sempre liberando conteúdo gratuito de qualidade para você. E o mais importante, rola essa página para baixo e deixa um comentário me respondendo a seguinte pergunta: por que valeu a pena para você assistir a primeira aula da nossa jornada? E se quiser, deixa a sua pergunta que eu vou tentar respondê-la nos próximos vídeos. Um beijo no coração e a gente se vê na próxima aula.